No coração da Londres de 1880, entre bailes suntuosos e sussurros nos salões de chá, a vida de Lady Serafina Beaumont parecia um conto de fadas perfeitamente traçado. Prometida desde o nascimento ao Duque Alistair Blackwood, um homem cuja reputação de frio e calculista o precedia, ela aceitava seu destino com a graça que se esperava de uma dama de sua estirpe. Contudo, em seu íntimo, Serafina sonhava com um amor que incendiasse sua alma, não um que apenas cumprisse um contrato. Na noite do baile de máscaras anual dos Danvers, o destino teceu sua primeira trama. Oculta por uma delicada máscara de penas, Serafina sentiu-se, pela primeira vez, livre. Foi então que um cavalheiro misterioso, de porte altivo e olhos que brilhavam com uma intensidade desconcertante, a convidou para uma valsa. Ele não se apresentou como duque, apenas como um admirador. A conexão foi imediata, uma eletricidade que percorreu cada fibra do seu ser. Sob o brilho dos candelabros, eles conversaram sobre poesia, sonhos e a liberdade que ambos ansiavam. Naquela noite, Serafina entregou seu coração a um estranho. Um homem cuja gentileza e paixão contrastavam brutalmente com a imagem que tinha de seu noivo. Os dias seguintes foram um tormento. Seu coração pertencia ao mascarado, mas sua mão estava prometida a Alistair. Decidida a enfrentar a verdade, ela solicitou uma audiência com o Duque Blackwood. Preparou-se para encontrar o homem gélido das histórias, mas ao ser anunciada em sua biblioteca, o homem que se virou da janela para encará-la paralisou seu mundo. Era ele. O mesmo porte, os mesmos olhos intensos. O homem misterioso do baile e o seu noivo eram a mesma pessoa. Alistair sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que ela nunca imaginara. "Perdoe-me a artimanha, milady", disse ele, sua voz a mesma melodia que a encantara. Eu estava farto dos boatos que me pintavam como um monstro de gelo. Desejava que me conhecesse pelo que sou, não pelo que dizem. Queria que visse o homem, não o título. A revelação a deixou sem fôlego. O homem por quem se apaixonara perdidamente era, afinal, o duque que ela estava destinada a amar, mas a felicidade dele seria posta à prova. Lord Harrington, um rival antigo da família Blackwood, via na união uma ameaça aos seus próprios interesses. Usando de artifúgios e mentiras, ele começou a semear a discórdia. Espalhou o boato de que a paixão de Alistair era apenas um jogo para garantir a fortuna dos Beaumont, e que ele mantinha um caso secreto. Para dar veracidade à sua calúnia, Harrington interceptou uma carta de uma prima distante de Alistair, que pedia ajuda financeira, e a adulterou, transformando-a numa correspondência amorosa. A semente da dúvida, regada pela insegurança da alta sociedade, começou a germinar no coração de Serafina. As palavras venenosas de Harrington, sussurradas em momentos de vulnerabilidade, fizeram-na questionar tudo. Seria o homem do baile apenas mais uma máscara, uma performance para conquistá-la? A dor da traição, mesmo que apenas suspeita, era excruciante. Ela se afastou, seu comportamento tornando-se frio e distante, espelhando a reputação que Alistair tanto lutara para desfazer. Alistair, vendo o amor de sua vida escorregar por entre seus dedos, ficou desesperado. Ele não compreendia a súbita mudança, a dor nos olhos dela. Ele a confrontou, implorando por uma explicação. "O que o aflige, meu amor? Diga-me qual sombra se interpôs entre nós." Com o coração em pedaços, Serafina mostrou-lhe a carta forjada. O olhar de Alistair, ao ver a mentira, transformou-se de confusão para uma fúria controlada. Ele reconheceu a caligrafia manipulada e soube imediatamente quem estava por trás daquela vilania. Em vez de se defender com meras palavras, Alistair agiu. Na festa de noivado seguinte, um evento que deveria celebrar o amor deles, mas que estava carregado de tensão, ele convocou a atenção de todos. Com a prima ao seu lado para corroborar sua história e o mordomo de Harrington, um homem leal que confessara o esquema, Alistair expôs a trama de Lord Harrington perante toda a sociedade londrina. Ele apresentou a carta original, provando a inocência de sua prima e a malícia do rival.
A humilhação de Harrington foi pública e devastadora. Diante de todos, Alistair virou-se para Serafina, seus olhos transbordando de amor e arrependimento por não ter protegido o coração dela daquela maldade. Serafina, meu amor, disse ele, sua voz embargada. Eu nunca amei outra senão vós. A minha maior artimanha não foi a máscara no baile, mas esconder de todos, exceto de ti, o quão profundamente meu coração lhe pertence. Perdoa-me por ter permitido que a dúvida a tocasse. Lágrimas de alívio e amor rolaram pelo rosto de Serafina. Ela correu para seus braços, sob o olhar atônito dos convidados. Não há o que perdoar, sussurrou ela. Apenas o meu próprio coração tolo por duvidar do seu. Naquele salão, eles não eram mais apenas um duque e sua prometida, mas duas almas que haviam enfrentado a escuridão e encontrado a luz juntas. Eles se beijaram, selando não um contrato, mas uma promessa de amor eterno, provando a todos que o verdadeiro amor, embora testado, sempre encontra o caminho para prevalecer. A história deles se tornou uma lenda. A do duque que não apenas amou, mas lutou por seu amor, e da dama que aprendeu a confiar no coração do homem por trás do título. Você acredita que o amor pode nascer da dor? Que dois corações de mundos opostos, um marcado pela vingança e outro pela inocência, possam se encontrar no meio do deserto e mudar para sempre o destino um do outro? Antes de continuar, já se inscreve no canal, porque o que você vai ouvir agora é uma história que vai te prender do começo ao fim. Ele me roubou e eu me apaixonei por ele. O sol do deserto refletia nos vidros da mansão de mármore branco, erguida como um oásis de poder no coração do Oriente. Era ali que vivia Soraya Al-Mansur, filha única de uma das famílias mais ricas e influentes da região. Com seus cabelos castanhos levemente ondulados, caindo sobre os ombros, Soraya era admirada por todos e mantida sob uma redoma de ouro pelo pai, Rashid, um homem poderoso, temido e cheio de inimigos. Mas nenhum inimigo o odiava tanto quanto Khaled al-Raif, o homem que um dia jurou destruir Rashid e tudo o que ele amava. Filho de um magnata injustamente arruinado por negócios sujos, Khaled cresceu com o ódio no peito e a determinação de reconstruir seu império, custasse o que custasse. Agora, com pouco mais de 30 anos, ele era dono de um conglomerado bilionário, jovem, alto, de ombros largos, olhar intenso e barba perfeitamente aparada. Um homem que exalava autoridade e charme em cada gesto. Mas por trás da aparência fria, havia uma ferida que o tempo não fechou. E era essa dor que o levou ao plano mais arriscado da sua vida. Naquela noite, o vento quente soprava sobre as dunas quando Khaled deu a ordem. Tragam-na até mim. Soraya voltava de um jantar beneficente quando o comboio foi interceptado. O motorista tentou reagir, mas foi tudo rápido demais. Um carro preto bloqueou o caminho e homens mascarados atiraram de dentro, envolta em um lençol de seda. Quando recobrou os sentidos, estava em um quarto luxuoso, com cortinas douradas e um perfume amadeirado no ar. A confusão em sua mente foi cortada pelo som de passos firmes. Khaled entrou. A luz suave destacou os traços marcantes do rosto dele. Olhos escuros, intensos, e uma presença que preenchia o ambiente. Onde eu estou? A voz dela tremia. Em um lugar seguro. Ele respondeu sem emoção. Pelo menos, por enquanto. Soraya o encarou, tentando entender. Por que está fazendo isso? Khaled se aproximou lentamente. Porque o seu pai me tirou tudo. E agora eu vou tirar dele o que ele mais ama. O silêncio que se seguiu pesou como uma sentença. Mas o que ele não esperava era que, naquele instante, ao olhar nos olhos verdes dela, uma dúvida começasse a corroer o ódio que o mantinha de pé. Nos dias seguintes, Khaled manteve distância, mas observava Soraya de longe. Ela não gritava, não implorava, apenas olhava para o horizonte, como se tentasse encontrar liberdade no nascer do sol.
Aquilo o desconcertava. Certa manhã ele a encontrou no jardim interno, tentando cuidar das flores que já murchavam sob o calor. Essas plantas não sobrevivem aqui, ele disse num tom mais suave do que pretendia. Ela o olhou firme. Então talvez o problema não seja o lugar, talvez seja quem cuida delas. Foi a primeira vez que ela o enfrentou. E pela primeira vez ele sorriu. Aos poucos, algo começou a mudar. O homem que sequestrou por vingança começou a se perder no brilho dos olhos da própria prisioneira. E Soraya, contra tudo o que acreditava, começou a ver algo além da dor no olhar dele. Um homem dividido entre o ódio e o arrependimento. Mas no coração do deserto, onde a vingança se mistura com a paixão, não existe amor sem consequência. E o que começou como uma punição estava prestes a se tornar o sentimento mais proibido que Khaled já conheceu. A noite caiu sobre o deserto como um véu de mistério. As estrelas pareciam mais próximas ali, refletindo na janela do quarto onde Soraya ainda lutava para entender o que estava acontecendo. Dias haviam se passado desde que fora levada, e o medo que antes dominava seu peito agora dividia espaço com algo que ela não queria admitir. Curiosidade. Ela queria odiar Khaled, mas havia algo naquele homem que a desarmava. Ele entrava em silêncio, deixava alimentos, observava de longe. Às vezes, ela o surpreendia olhando como se procurasse algo dentro dela que nem ele sabia o que era. Certa noite, sem conseguir dormir, Soraya saiu até o pátio interno da mansão. A lua banhava o mármore com uma luz prateada, e o vento morno movia as cortinas como fantasmas dançando. Foi ali que o encontrou, Khaled, sozinho, olhando o horizonte como se conversasse com o passado. Ela hesitou, mas se aproximou. "Não consegue dormir?" perguntou em tom calmo. Ele virou o rosto surpreso. "Não costumo ter paz à noite." "E o que tira sua paz?" "A lembrança do que me tiraram." Respondeu sem encará-la. "Meu pai morreu acreditando ser um traidor. Seu pai destruiu o nome dele." O silêncio caiu entre eles. Soraya não soube o que dizer. Tudo o que sabia era que, pela primeira vez, via dor real naqueles olhos. "E sequestrando a filha dele vai mudar isso?" perguntou. Ele respirou fundo. "Não sei mais. Achei que saberia. Mas cada vez que olho para você, tudo parece diferente." Soraya desviou o olhar confusa. "Não tente justificar o que fez." "Não estou tentando", disse ele aproximando-se. "Só quero que entenda que a vingança foi tudo o que me sobrou. Mas quando te vi, percebi que talvez o ódio não seja o fim, e sim o começo de algo que nem eu entendo." Ela deu um passo atrás. "Se isso é mais um jogo, vai se decepcionar. Eu não brinco com o que sinto, Soraya." O jeito como ele pronunciou o nome dela, lento, cheio de respeito e desejo contido, fez algo estremecer dentro dela. Ela se afastou antes que percebesse o que estava sentindo. Naquela noite, não conseguiu dormir. Pela primeira vez, o coração batia não por medo, mas por algo que ela se recusava a nomear. Nos dias seguintes, a relação entre os dois se transformou sem que percebessem. Khaled permitiu que ela andasse pelos jardins e até riu quando ela disse que os espelhos do palácio eram exagerados demais para alguém que se dizia solitário. Soraya começou a enxergar o homem por trás da frieza, e ele, o vazio por trás da fortaleza que construiu em torno do próprio coração. Uma tarde, durante uma tempestade de areia, a luz se apagou. Soraya se assustou e ele apareceu na porta com uma lanterna. "Calma, estou aqui", disse, num tom que mais parecia uma promessa. Ela o olhou à luz fraca e o mundo pareceu parar. "Não deveria estar aqui", murmurou. "E onde deveria?" perguntou ele. "Longe de mim." "Talvez seja o que eu mais quero e o que menos consigo", respondeu se aproximando devagar.
A distância entre eles se dissolveu. O ar parecia carregado de tudo o que nunca disseram. E quando ele ergueu a mão e tocou o rosto dela, o tempo parou. Você não precisa ter medo de mim, Soraya. Talvez eu tenha medo de mim, respondeu ela, sentindo o coração acelerar. Ele se afastou lentamente, como quem luta contra o próprio desejo. Boa noite, disse antes de sair. Mas Soraya sabia, algo havia mudado para sempre. Naquela mesma noite, sozinha no quarto, ela encostou a testa na janela e deixou escapar um sussurro. Por que eu sinto isso? Ele me roubou. E mesmo assim, meu coração o procura. Do lado de fora, Khaled observava de longe, e ao ouvir as palavras que ela nem sabia que ele escutava, percebeu que já não havia volta. O homem que jurou vingança estava se apaixonando por quem deveria odiar. O deserto lá fora rugia com o vento, como se o próprio destino avisasse: amores nascidos sob o calor da areia sempre cobram seu preço. Os dias seguintes pareciam um jogo silencioso entre o que o coração queria e o que a razão tentava negar. Soraya já não olhava para Khaled com o mesmo medo. Agora havia curiosidade, desejo e um tipo estranho de paz que só sentia perto dele. O palácio, antes uma prisão, começava a se transformar em algo diferente. Às vezes, ela o via de longe treinando com os guardas, sob o sol escaldante, o corpo coberto de suor, a barba delineando o rosto firme, e pensava no quanto aquele homem parecia carregar o peso de algo maior que ele mesmo. Khaled, por outro lado, tentava resistir ao que sentia. Em seu quarto olhava a foto do pai e dizia em silêncio: eu não posso amar a filha do homem que destruiu nossa família. Mas cada vez que a via sorrir, algo dentro dele se despedaçava. Uma tarde, Soraya entrou na biblioteca do palácio, um lugar onde ele raramente deixava alguém entrar. Estava empoeirada, cheia de livros antigos e cheiro de tempo. Não sabia que você lia tanto, ela disse, passando os dedos sobre uma prateleira. Khaled apareceu na porta. Os livros são o único lugar onde a dor não me persegue. Então, por que não fica aqui o tempo todo? Porque mesmo aqui, às vezes, eu lembro de você. Ela o olhou surpresa e ele desviou o olhar. Por que está sendo assim comigo, Khaled? Um dia você me trata como prisioneira, no outro eu lembro que você é só uma mulher que não tem culpa do passado. Eu não sou só uma mulher, respondeu firme. Sou alguém que também perdeu. Perdeu o quê? Minha liberdade. E talvez, agora, a sanidade. Ele riu pela primeira vez com leveza. Então estamos iguais. Ela sorriu, e naquele instante, os dois entenderam que estavam presos um ao outro por correntes invisíveis. À noite, ela o viu rezando diante de uma janela aberta. O vento movia o tecido branco de sua túnica e por um momento ele pareceu vulnerável, humano. O que você pede quando reza? Perguntou se aproximando. Ele hesitou. Perdão. Pelo que fez comigo? Pelo que sinto por você. Soraya o encarou, o coração disparado. E o que você sente? Tudo o que eu não devia sentir, disse ele, a voz rouca. Ódio, desejo, culpa e um amor que me destrói aos poucos. O silêncio foi engolido pelo som do vento lá fora. Ela deu um passo à frente, e quando seus olhos se encontraram, não havia mais palavras que pudessem deter o inevitável. Khaled a beijou. Foi um beijo contido e intenso, como se o tempo esperasse por aquele instante. Quando se afastaram, ela ainda tremia. Não devia ter feito isso, sussurrou. Eu sei, respondeu ele. Mas, por um momento, foi a única coisa certa que existiu no mundo. Depois daquela noite, nada mais foi igual. O deserto continuava lá fora, testemunha silenciosa de um amor que jamais deveria ter nascido.
Mas dentro daquelas paredes douradas, Soraya e Khaled viviam entre o pecado e o perdão, entre o dever e o desejo. Até que, numa manhã, um mensageiro chegou. Trazia uma carta com o selo do pai de Soraya. Ela leu em silêncio, as mãos tremendo. Minha filha, sei onde está. Estou indo te buscar. O homem que te levou pagará com a vida. O sangue de Soraya gelou. Khaled percebeu. O que foi? Seu pai, ele vem para cá. Então é hora de acabar com isso, respondeu Khaled em tom firme. Não, disse ela se colocando à frente. Se fizer algo contra ele, vai se perder de vez. Ele quer me destruir, Soraya. E eu não quero te perder, disse ela, a voz embargada. Ele a olhou como quem escuta algo impossível. Por que você diria isso? Porque mesmo que eu negue, eu te amo. Khaled fechou os olhos, lutando contra a própria dor. O amor nunca foi parte do meu plano. Mas talvez ele seja o único plano que te resta, respondeu ela, tocando o rosto dele. Lá fora, o sol já nascia, dourando as dunas como se o próprio deserto esperasse o desfecho. Dentro do palácio, 2 corações lutavam contra tudo. O passado, o destino e o preço de um amor que começou com ódio, mas agora queimava mais forte que a própria areia. O vento soprou forte naquela manhã, levantando nuvens de areia que pareciam prenunciar uma tempestade. Soraya observava do alto da varanda enquanto os guardas de Khaled se preparavam. O palácio estava em alerta. O pai dela vinha com homens armados, decidido a resgatar a filha e destruir quem ousou tocar em seu sangue. Khaled caminhava firme pelo pátio, vestido com roupas tradicionais e um manto negro que balançava ao vento. O olhar, antes frio, agora era um campo de guerra entre o dever e o amor. Vai enfrentá-lo? Perguntou Soraya, descendo as escadas correndo. Não vim ao mundo para fugir, Soraya. Então foge por mim, implorou ela, segurando o braço dele. Não deixa que isso acabe em sangue. Ele a olhou por um longo tempo e naquele silêncio parecia pesar o destino dos dois. Você não entende. Eu entendo tudo, cortou ela. Entendo que você sofreu, que perdeu o pai, que a dor te moldou, mas nada disso vai devolver o que tiraram de você. E se você morrer hoje, eu vou perder tudo que restou em mim. As palavras dela o atingiram mais fundo do que qualquer lâmina. Khaled respirou fundo. Eu não posso mudar o passado, mas talvez possa salvar o futuro. Ele se virou e ordenou que os portões fossem abertos. A comitiva do pai de Soraya se aproximava em meio à tempestade. O homem desceu do cavalo com o olhar tomado de raiva. Onde está minha filha? Aqui, respondeu Khaled, firme, enquanto Soraya corria para o lado dele. Solte-a e talvez eu te deixe viver. Não, disse Soraya. Eu não quero ir embora. O que você está dizendo, Soraya? O pai perguntou incrédulo. Que não foi o ódio que me prendeu aqui, pai. Foi algo que você nunca vai entender, disse, encarando-o com lágrimas contidas. Khaled deu um passo à frente. Eu não a toquei à força. Se quiser me punir, que seja por ter me apaixonado. O pai riu amargo. Amor, você sequestrou minha filha e ela curou o que o ódio destruiu. Eu me perdi, mas ela me trouxe de volta. O pai levantou a arma e Soraya gritou. O disparo ecoou no deserto. Por um segundo, o mundo pareceu parar. Khaled caiu de joelhos, a areia se tingindo de vermelho. Não! Gritou Soraya, se jogando ao lado dele. Não me deixa! Ele tentou sorrir, mesmo com o sangue nos lábios. O amor foi o único roubo que valeu a pena. Khaled, por favor, não fala assim. Você me fez ver o que é viver. E se eu puder escolher, prefiro morrer tendo amado do que viver odiando. Ele fechou os olhos por um instante, mas o som da respiração fraca ainda estava ali. O pai de Soraya, em choque, abaixou a arma. O que eu fiz? Perguntou, a voz trêmula. O mesmo que o ódio sempre faz, respondeu Soraya,
entre lágrimas. Destrói tudo. Khaled foi levado para dentro, e o tempo se arrastou por dias. Entre médicos e orações, a vida parecia pender por um fio. Até que, uma manhã, o sol atravessou as cortinas e tocou seu rosto. Ele abriu os olhos. Soraya estava ali, com as mãos sobre as dele. "Você voltou", sussurrou ela, sorrindo entre lágrimas. "Eu te prometi que o amor seria o nosso deserto, mas não o nosso fim", respondeu ele. O pai dela, silencioso à porta, observava a cena. Havia perdido o orgulho, mas talvez ganhado algo que nunca entendeu: o poder do perdão. Dias depois, o deserto voltou ao silêncio e a vida retomou o ritmo lento e dourado. Khaled e Soraya caminharam lado a lado pelas dunas ao pôr do sol. O amor que começou como um erro, começou ela, foi o único acerto que o destino permitiu, completou ele, segurando sua mão. O vento soprou quente e, por um instante, parecia que até o deserto os abençoava. O passado ficou para trás, mas o eco das palavras dele jamais se perdeu. O amor foi o único roubo que valeu a pena. E assim, entre o sol e a areia, o coração de dois inimigos encontrou redenção. Porque até no lugar mais árido, o amor sabe florescer.